was the right to be free, like I'll be someday. O antigo caminho de tropeiros se transformou em passagem obrigatória para turistas que visitam o sul de Santa Catarina. Quem pensa em conhecer a Serra do Rio do Rastro tem um destino certo: o município de Lauro Miller, a 190 quilômetros da capital, Florianópolis. Situado no pé da serra, Lauro Miller abrange toda a cadeia de montanhas que compõem um dos principais cartões postais do estado. Do centro da cidade até o alto da serra, são 24 quilômetros. A rodovia estadual SC-438 corta a Serra do Rio do Rastro. Contorna as montanhas, margeia um vale de 670 metros de altura. Une o litoral sul ao Planalto Catarinense e região serrana. Há 2 séculos atrás, esse caminho era usado apenas pelos tropeiros para transportar o gado e o charque produzidos nas estâncias gaúchas para os estados consumidores do Paraná e São Paulo. As mercadorias eram carregadas em lombo de mulas, único animal dócil o suficiente para enfrentar o desfiladeiro. Só em 1950, a picada virou rodovia. 30 anos depois, entre 1984 e 1986, recebeu a pavimentação asfáltica. Uma necessidade para facilitar o tráfego local e incentivar a vinda de turistas para a região. Em 2002, outro avanço: a inauguração da iluminação no trecho mais sinuoso da estrada. Garantia de segurança para quem passa pelo local à noite ou em dias de muita cerração. Na parte mais alta da rodovia, as curvas são mais fechadas. Consequentemente, o perigo é maior. São 8 quilômetros a serem vencidos pelo motorista. Do alto, a visão compensa qualquer esforço. Em relação ao nível do mar, o visitante está agora a 1.450 metros. Para todos os lados, o que se vê é a natureza em estado de graça. É possível até ouvir o silêncio. Cachoeiras, o correr da água no riacho, o vento ecoando nos vales. O terreno de rocha vulcânica e origem basáltica está recoberto pela Mata Atlântica. A região é habitat de animais e pássaros silvestres. No interior da floresta vivem espécies ameaçadas de extinção, como o lobo-guará e o temido puma, a onça brasileira habitante no sul do país, que pode percorrer até 80 quilômetros num único dia. Os primeiros habitantes da Serra do Rio do Rastro foram os índios caigangues e xoclengues. Só a partir de 1700, os primeiros grupos de desbravadores brancos se encorajaram e subiram a serra. Até então, um obstáculo natural ao avanço da colonização promovida pela coroa portuguesa.
Reza a história que quando esses primeiros homens chegaram no topo das montanhas, encontraram ali uma cruz de Lorena, colocada no local como símbolo do trabalho dos missionários guaranis. A Serra do Rio do Rastro faz parte de um corredor ambiental que liga os parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, ao Parque Nacional de São Joaquim e ao Parque Estadual da Serra Furada. Este último tem área de 1.329 hectares e abrange os municípios de Orleans e Grão-Pará. Quem sobe a Rio do Rastro pode descer pela Serra do Corvo Branco e passar pertinho da Janela Furada, o grande atrativo e razão do nome do parque. O relevo é extremamente acidentado. Penhascos e escarpas atiçam o espírito aventureiro. Beleza que recompensa quem não se intimida com os desafios. O inverno é a melhor época do ano para visitar essa região de encostas. Com um pouco de sorte, é possível conhecer um dos fenômenos climáticos mais raros da natureza, e por isso mesmo tão admirado: o espetáculo da neve. Uma brincadeira gelada, a qual nenhum turista consegue resistir. Para fugir do frio, as pousadas oferecem o conforto e o aconchego de um lar. O aquecimento pode vir das chamas no fogão a lenha ou do fogo na lareira. O café sempre novo e o vinho são companheiros certos. Nas refeições, a dica é se deliciar com os produtos coloniais produzidos pelas famílias de agricultores da região. Bem localizadas, com tratamento personalizado e alimentação caseira, basta escolher a pousada e agendar a hospedagem. Uma sugestão ao turista recém-chegado é se informar na própria pousada sobre outra grande riqueza do sul do estado: o carvão mineral. Lauro Miller é conhecido como o berço do carvão brasileiro. O município cresceu junto com a chegada da estrada de ferro Dona Teresa Cristina, ferrovia usada para transportar o carvão até os portos de Laguna e Imbituba, e construída ainda no século XIX. Toda a produção das minas é usada para a geração de energia elétrica no Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda, em Capivari de Baixo. Mas um passeio pela região das serras não está completo enquanto o visitante não parar em Orleans, que fica a menos de 20 quilômetros de Lauro Miller. Outra parada obrigatória é no Museu ao Ar Livre de Orleans, único do gênero no Brasil. Ele foi fundado em 1974, depois que uma grande enchente destruiu rios e açudes, mudando o curso das águas e inviabilizando a continuidade das indústrias rurais rudimentares que ainda existiam. O museu reconta como era a vida numa comunidade de imigrantes italianos no começo do século XX. O cotidiano das famílias de colonizadores está retratado através dos locais que elas frequentavam para trabalhar. A capela, o engenho de fabricação de açúcar, o alambique onde era produzida a melhor cachaça, a olaria, a serraria Pica-Pau, movida pela força da água corrente, a marcenaria, as oficinas artesanais, a atafona, em que era produzida a farinha de milho para a polenta e onde eram beneficiados os cereais. Os locais de trabalho e lazer estão distribuídos em meio a uma extensa área verde, serpenteada por lagos e jardins. Ecologia, história, conforto e muita aventura. Passe dias inesquecíveis no sul de Santa Catarina, em meio às belezas e segredos da serra. A estrada de primeira era só um carreirinho, só das mulas passar. Era muito difícil, porque era tudo a pé, né?
era difícil, né, esse coitado, com aqueles cargueiros carregados nas costas, né? Às vezes levava... Minha nossa, não é bom se lembrar. Sacrifício que os tropeiros passaram aí. Ah, depois que abriu a estrada, minha nossa, eles botaram a mão pro céu, porque aí todo mundo comprou carro, né? Estrada da Serra do Rio do Rastro. Uma obra marcada por dificuldades e até por sacrifício, mas com um grande valor. Foi construída sem machucar a natureza. Era um trabalho assim dificultoso. O pessoal trabalhava amarrado com o cinturão e o material ficava muito ainda preso entre as rochas e o pessoal teria que trabalhar desgalhando, soltando aquelas pedras. Assim foi construída a estrada com muito sacrifício do próprio operário, que tinha um cabo chamado caboar. Então eles transportavam o combustível, o óleo diesel em tambor, por intermédio desse cabo. E houve também um incêndio que começou no Paraná e o fogo alastrou e foi até Araranguá. Queimou tudo isso aqui, que só sobrou pedra e o resto foi ardendo. E depois, em seguida, também houve um inverno muito rigoroso, que o próprio motor do trator, do caminhão, estouraram devido à intensidade do frio, que naquela ocasião deu 6 negativo. Mesmo com tantas dificuldades, esta obra, iniciada em 1951 por decisão do governador Irineu Bornhausen, teve sua passagem liberada provisoriamente em 55 e sua inauguração em 1960. Esta estrada, que hoje leva o nome do seu idealizador, representou um marco para a região. Não só porque impulsionou a comercialização da madeira, da maçã e do turismo, mas sobretudo porque possibilitou a união dos catarinenses do litoral com os do Planalto. Mas com o progresso e a evolução dos meios de transporte, a estrada da Serra do Rio do Rastro também precisou evoluir. E por iniciativa do governo Esperidião Amin, a estrada começa a ser asfaltada e equipada para oferecer maior segurança aos seus usuários. E tem essa curva aí em cima muito perigosa. Se a gente não entrar bem, não consegue fazer. E agora, com o asfalto, pode ser que melhore, né? O Rio do Rastro, pequena vertente, despencando do cume da Serra Geral, realizou a primeira integração natural do Planalto desde Bom Jardim até o litoral, ao juntar-se a outros rios. O homem, impossibilitado de imitar o rio, aproveitando-se do censo das mulas e do gado, criou trilhas que buscavam o caminho mais curto entre o litoral e Planalto. Abrindo picadas, zigue-zagueando na montanha, no rastro do Rio do Rastro, que popularizou como Rio do Rastro, iria surgir a ligação Lages-Laguna. O sonho começaria em 1767, com o fundador Correia Pinto e a anexação de Nossa Senhora das Lagens, atual Lages, ao estado de Santa Catarina. Coube a Manuel Joaquim Pinto, com seus escravos, em 1787, assegurar o caminho que daria trânsito aos tropeiros e suas mulas entre Lages e Laguna, via Serra do Tubarão. Já em nosso século, em 1929, Adolfo Konder preconizava que a ligação Lages-Tubarão deveria ser feita via Rio do Rastro. E os fazendeiros com o dinheiro, os peões com o trabalho manual, investiram e enfrentaram o desafio de unir Lages, São Joaquim e Rio do Rastro para atingir Tubarão.
Já asfaltada, a SC 438 oferece fácil acesso às termas do Gravatal e os incontáveis benefícios que proporcionam à saúde, um tratamento nas águas termais e estimula a desfrutar da infraestrutura hoteleira existente no local. Prosseguindo por Braço do Norte e São Ludgero, vamos atingir outra cidade com excelente vocação turística, que é Orleans. Ainda em Orleans, o viajante irá conhecer as esculturas com temas bíblicos, encravadas na rocha, em alto relevo, pelo artista local conhecido por Zé Diabo. Outra atração de forte apelo turístico é o Museu ao Ar Livre, que permite ao visitante uma visão do passado e contato direto com instrumentos utilizados pelos colonizadores, que variam do moinho movido à roda d'água até o monjolo para triturar cereais, passando pela ferraria à forja. Por determinação do governador Irineu Bornhausen, em 1952, teve início a ligação definitiva entre Lauro Miller e Bom Jardim da Serra, via Rio do Rastro. Construir uma estrada que desse passagem a veículos automotores, vencendo a Serra Geral, foi um trabalho titânico. A história fala de topógrafos que trabalhavam amarrados, pinantes, trabalhadores que carregavam a carga, temperaturas em torno de 7 graus centígrados negativos e condensação de nuvens que davam a impressão de se estar trabalhando no próprio céu. Após uma breve interrupção, em 1959, no governo de Heriberto Rilse, prosseguiria o trabalho de ligação Lauro Miller-Bom Jardim. 2 anos após, em 1961, o engenheiro Hélio Costa, à frente de 300 operários, entre brasileiros e imigrantes italianos, conseguiria concretizar a ligação e unir as duas frentes de trabalho vindas do Planalto e Litoral. Estava feita a ligação via Serra do Rio do Rastro. Esta foi a primeira estrada confiável da região sul de Santa Catarina. E no governo Celso Ramos, já permitia o tráfego de veículos pesados e suas cargas. Porém, as condições adversas do tempo reinantes na região obstruíam o fluxo contínuo e, por vezes, a queda de uma barreira interrompia o tráfego até por uma semana ou mais dias. Neste local, conhecido por Santinha, começava o maior desafio que iriam enfrentar engenheiros, topógrafos, operários e máquinas, que por determinação do governador Esperidião Amin, deveriam ampliar e modernizar a estrada. Em apenas 7 quilômetros, entre a Santinha e o monumento, há um desnível de 720 metros. No passado, o desnível era vencido por um cabo-ar, pelo qual desciam madeira, óleo diesel, ferramentas e até enfermos. Agora deverá dar passagem a turistas, integrar as duas regiões, permitir o intercâmbio mercantil e cultural e acelerar o progresso catarinense. A partir de Lauro Miller até a Santinha, num trecho de 17 quilômetros de extensão, a estrada já recebeu pavimentação asfáltica, assim como bueiros e muradas de proteção. Curvas e mais curvas, em terreno íngreme e de diversas composições geológicas que variam do arenito ao basalto. Condições climáticas das mais variadas e adversas, que vão dos ventos fortes e umidade constante até cerração intensa em neve, exigiram a adoção de tecnologia semelhante à da construção de pistas de aeroportos para os 7 quilômetros que ligam Santinha